Opa, boa noite. Meu nome é Luiz Eduardo e vim aqui fazer o screencast do nosso produto Collecto, do nosso grupo Paints, aqui da cadeira de Fundamentos de Desenvolvimento de Software. Bem, para começo, eu vou rodar aqui, começar a rodar os testes e aqui em segunda tela. Opa, desculpa. Bem, basicamente essa segunda história, né, que é a primeira a ser testada, né? A primeira a gente não implementou. É, ela é uma funcionalidade que tem como objetivo a pessoa conseguir, o usuário conseguir adicionar e cadastrar sua loja. E depois de adicionar e cadastrar sua loja, conseguir adicionar adicionar um produto, né, à sua loja. É, digo agora, ó, ele tá adicionando aqui o produto Charizard, primeira edição. Isso é o primeiro cenário. Dado que eu tenho cadastro como vendedor e não tenho nenhum produto cadastrado, quando eu adicionar um produto chamado Charizard primeira edição, então ao acessar o perfil Minha Loja, tenho o item Charizard, é, o item da carta. Basicamente, ele vai fazer isso em algumas submissões, são três, né? Esses são os testes que a gente está fazendo para essa história de conseguir adicionar os dados. Para a próxima história, ela é, ela é eu como usuário típico, desejo poder adicionar e remover itens da da minha lista de desejos. Então, aqui a gente vai criar alguns logins para conseguir fazer os testes, né? E basicamente eles vão tentar favoritar a carta Charizard primeira edição. Enfim, é, calma aí, deixa ele só rodando aqui um pouquinho os testes. Fazer alguns registros e é, algumas contas para conseguir fazer esses testes de favorização. E depois ele volta pro login, entra, procura a carta e aí ele entra de novo, processo, né? Tá fazendo os testes. E nesse teste ele falhou, mas o ponto é que no primeiro teste que a gente testou, ele conseguiu, passou ali o prompt, se não me engano. Enfim, para nossa próxima história, essa história 4. Eu, como vendedor, desejo poder cadastrar o perfil da minha loja. E basicamente, depois de ele fazer o cadastro normal de usuário, ele vai tentar fazer o cadastro de vendedor da loja. Então aqui ele está fazendo a loja Mini Recife e cadastrando essa loja e fazendo esses testes aqui. O cenário primeiro, né, aquele que foi testado. Dado que eu tenho um perfil comum de usuário no site, quando eu adicionar meus dados e criar um perfil na loja chamado Mini Recife, então devo aparecer a aba de loja do meu perfil, onde estará o Mini Recife com o seu catálogo sem nenhum item adicionado ainda. Foi mostrado na primeira vez. Agora, próxima é a quinta história. É a história que tem. Eu, como usuário, desejo poder pesquisar itens específicos. É, pesquisar por itens específicos, né? Basicamente um manual de pesquisa. Ele deu um pop-up aqui na tela, mas o, o intuito é esse. Ele se registrou e conseguiu pesquisar sobre algum processo em específico.
em que ele tá fazendo um processo setup, né, pra aquela história que eu falei. Esse foi algumas das histórias, acho que principalmente por estar à disposição ele deu falha, mas foi isso. Essa foi a nossa primeira experiência com Selenium e com testes automatizados. Obrigado pela atenção. Boa noite.